Bem, irmãos, nós estamos numa série de mensagens e nós já falamos um pouquinho sobre... Estamos falando sobre o Facebook, a página da vida, a página da minha vida. E falamos na primeira mensagem sobre abrindo a conta, o Deus que deu vida em nós e o que é que nós vamos fazer com a vida que Ele deu. E na semana passada nós falamos sobre curtir ou não curtir. E falamos que na página da nossa vida a gente tem muita coisa que a gente pode curtir e o que é que nós devemos curtir, né? Como é que a gente vive com a página da nossa vida nesse sentido. E hoje o tema é compartilhando. E eu quero compartilhar com você o Evangelho de João, capítulo 4. Abra sua Bíblia lá. João, capítulo 4. Vamos ler dos versículos 39 a 42. João capítulo 4, 39 a 42. Antes vamos orar. Acalma o nosso coração agora, Senhor. A única coisa que interessa para nós agora é ouvir a Tua voz. E que ela faça sentido no meio das nossas dores e no meio da nossa vida. E que nós possamos sair daqui compreendendo um pouco melhor sobre a vocação que o Senhor tem para a nossa vida. Fala conosco. Tem misericórdia da minha vida também. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. João capítulo 4, de 39 a 42 diz assim: Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Compartilhar. Se você for lá também, se você tem Facebook, ou se você não tem, mas lá no Facebook também tem um mecanismo onde você pode compartilhar as coisas que você gosta, que você pode compartilhar aquilo que você viu. Você viu um vídeo bacana, né? Viu lá o vídeo da pregação, compartilha. Viu lá o vídeo do pessoal que vai mandar para concorrer lá no festival da IPB, compartilha. Você viu uma frase bacana, compartilha. Então hoje virou moda, se compartilha, né? Compartilhar é uma palavra boa para o cristianismo. Para quem quer viver o cristianismo, compartilhar é uma palavra boa. Compartilha-se o pão, compartilha-se as necessidades, compartilha-se a vida, se compartilha história. Compartilhar é uma boa palavra para a gente viver o cristianismo. Entretanto, quando a gente pega o compartilhar e liga a ideia de compartilhar a fé publicamente, a impressão que se tem é que nós temos um grande desafio com a geração que nós estamos vivendo hoje. A gente compartilha o pão na ceia, a gente compartilha a história, a gente compartilha o café daqui a pouco, a gente compartilha um monte de coisa.
Mas compartilhar a fé publicamente, em qualquer contexto, onde você esteja, com quem você vive, hoje, com a nossa geração, é uma crise esse assunto. E sabe por quê? Porque a nossa geração é uma geração de consumo. É uma geração de pessoas que quer reter o que é que a fé tem para oferecer. É uma geração de pessoas que quer consumir a fé de tudo quanto é custo. Eu preciso procurar uma igreja, eu preciso procurar um lugar, eu preciso procurar um lugar, pronto. Aí a pessoa é alimentada nessa igreja, mas ela só retém, e vai inflando e adoece. A nossa geração hoje é uma geração que quer consumir, quer reter a fé, quer reter o que a fé tem para oferecer, mas não consegue compartilhar essa fé com as pessoas. E aí por vários motivos. Aí você pergunta para a pessoa: não, mas por que você não prega o evangelho? Por que você não compartilha a sua fé? Aí você tem N respostas. Eu não compartilho porque me falta coragem. Ou, eu não compartilho porque eu não sei o que falar. Eu não sei como é que eu faço isso. Não compartilha porque... Ou porque também tem falta intimidade com Deus, não é? A gente fala do que o nosso coração está cheio, né? Ou não se compartilha porque tem vergonha de ser cristão. Quando eu me converti, morria de vergonha de dizer que eu era cristão. Comigo aconteceu o processo inverso. Porque quando a maioria das pessoas se convertem, o povo bota logo uma camiseta, né? Jesus é meu Senhor, né? E vai para a escola e tal. Quando eu me converti, porque todo mundo lá na minha escola me conhecia, e eu dei um pouquinho de trabalho, só um pouquinho, eu falei: nossa, eu vou ter que assumir agora que eu sou de Jesus, como é que eu vou fazer isso? E eu tive uma séria dificuldade, até que um dia uma moça lá da escola olhou para mim e falou assim: ô Vila, você virou crente, não foi? Eu falei: não. Ela falou: não, você virou crente? Eu falei: não, eu virei presbiteriano. Deus olhou lá do céu e fez assim, ó: oh meu pai. Então tem muita gente que... Eu morria de medo de compartilhar minha fé, porque... Ai, que medo, não vou... Então, eu já fui salvo, está tudo resolvido entre eu e o céu e eu, o resto o Senhor resolva. Então muita gente não compartilha a fé porque tem medo, ou porque tem vergonha, ou, pior ainda, porque ainda não é um verdadeiro e genuíno cristão. O fato é que compartilhar hoje, na temática de hoje, envolve a gente se engajar, envolve o comprometimento com a missão de Deus, em torná-lo conhecido. Entenda uma coisa: a missão é de Deus. Eu não vou fazer agora igual aqueles pastores pentecostais. Repete comigo. Me mandaram um vídeo essa semana. Não, quando o pastor pede para ficar repetindo, eu fico louco. Não vou pedir para você repetir, fica tranquilo. Mas a missão não é sua. A missão não é sua. A missão é de Deus. Nós nos engajamos com a missão de Deus. Agora, esse negócio do povo de Deus se engajar com a missão de Deus é uma história antiga. Deixa eu dar o pano de fundo para você. Israel. Deus chama Israel para ser bênção para todas as nações. Deus forma um povo para que esse povo pudesse ser bênção para todas as nações. E Deus inicia esse projeto com quem? Com o homem, Abraão. Nesse sentido, Israel, a nação de Israel nasce com uma missão. A missão não é de Israel, a missão é de Deus, mas ela tem um comprometimento com a missão. A missão de Israel é ser bênção para as nações. Mas como é que funciona esse movimento missionário no Antigo Testamento? Esse movimento missionário da nação israelita tinha por base em Israel servir de vitrine.
Aí as mulheres sabem como é que funciona, né? As mulheres vão, olham a vitrine e dizem assim: eu quero essa roupa, esse sapato eu quero, né? Como se o homem também não olhasse a vitrine, né? Para com isso, né? Para com isso, né? Os homens ficam todos assim, mas ficam olhando também as camisas, os sapatos, as calças, os videogames da vida, né? A vitrine chama a nossa atenção, né? Então quando a gente está andando e vê a vitrine, vê alguma coisa que chama a nossa atenção, a gente para e fica: eu quero aquilo. É isso que Israel deveria exercer na sua função missionária diante das nações. Israel deveria servir de vitrine para as nações. Esse é um movimento que na missiologia nós chamamos de movimento centrípeto. O que é o movimento centrípeto? É um movimento onde os polos congruem para o centro. Então as nações deveriam conhecer a Deus indo até Israel. Conhecendo o povo de Israel, essas nações pagãs conheceriam a Deus. Esse é o movimento. Agora, no Antigo Testamento, nós temos um único livro que faz o movimento contrário. O livro de Jonas. O livro de Jonas é uma exceção a esse movimento centrípeto, porque Jonas tem que ir até uma nação pagã. É como se no Antigo Testamento o livro de Jonas exercesse um prenúncio do que vai acontecer, ou um prenúncio do que iria acontecer no Novo Testamento. Tendo com base essa ideia de que Israel era o centro, uma vitrine, para que todas as nações pudessem ir até Israel, pelo menos nós temos duas impressões a respeito desse movimento. Primeira impressão: o povo de Deus tem uma missão. Com base no Antigo Testamento, o povo de Deus tem uma missão: ser vitrine. E deixa eu dizer uma coisa para você: se você não se engaja com essa missão, você está fora do propósito de Deus para esse mundo. O povo de Deus tem uma missão. E se a sua vida, enquanto vitrine, não evidencia esse caráter, você está fora do propósito de Deus para a missão que Ele tem para a igreja e para você nesse mundo. Michael Gorin, no seu livro A Igreja Missional na Bíblia, ele diz algo fantástico. Ele diz o seguinte: a missão no Antigo Testamento para Israel é viver a maneira de Deus diante das nações. O Gorin simplificou aqui. Israel tinha que viver a maneira de Deus diante de todo mundo. É mais ou menos assim, quando Josué olha para o povo e diz assim lá no Antigo Testamento, diz assim: olha, vocês vão decidir a quem é que vocês vão servir. A quem é que vocês vão servir? Se aos deuses ou se ao Senhor? Olha, eu não sei vocês, mas aí ele se posiciona: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês eu não sei, mas eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Portanto, tendo como base essa definição do Gorin, o que a gente entende? Que o povo de Israel é um povo em exposição. É um povo que encarna a vida de Deus diante do mundo. E se você não está disposto a estar exposto para o mundo, você ainda não entendeu a missão de Deus para a sua vida. Porque tem muita gente que diz assim: o pastor deve estar exposto. Não! Eu estou exposto agora, porque eu estou diante de você e estou aqui falando publicamente, isso ok, mas não é essa exposição. É você expor a sua vida. É o que Paulo chama de nós somos feitura de Deus em Efésios no capítulo 2. E a palavra feitura no original grego é poema. É como se Deus, com o sangue do Cordeiro, escrevesse a maior poesia de todas. Não com tinta, com o sangue do Filho. Poesia esta que não é apenas para ser lida aqui. Poesia que deve ser lida para o mundo. Você é um poema que Deus
escreveu no sangue do seu Filho, para que o mundo pudesse ler e possa ler a maior poesia de todas. A primeira impressão é que o povo de Deus é uma vitrine, tem que estar exposto. Mas a segunda impressão, Israel está no centro. Esse movimento centrípeto deveria levar as nações até Israel. Perceba que missão, fazer missão, portanto, não está relacionado a ir. Missão não está relacionada a fazer alguma coisa, missão está relacionada a ser. E nós estamos muito confusos com essa perspectiva, porque quando se fala de missão, as pessoas dizem assim: o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para onde? Eu tenho que ir para a China. Você não tem que ir para a China, a não ser que Deus chame você para ir para lá. Você não tem que ir para a China. Pastor, o que é que eu devo fazer? Eu devo então montar um ministério de evangelho. Não, você não tem que fazer. Missão no contexto bíblico não é ir, não é fazer. Missão é ser. Ser. Você é um povo. Você faz parte do povo. Com que finalidade? Evidenciar o evangelho. Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas a proclamação ela é secundária, porque você só proclama quando você entende quem de fato você é. Ser alguém que vive Deus, ser alguém que exala Deus. E aí, quando a gente sai do Antigo Testamento e nós chegamos no Novo Testamento, há uma mudança drástica nesse movimento, no cenário bíblico, no movimento missionário de Deus e do povo de Deus. Tem uma mudança de metodologia. E aí, a mudança de metodologia fica muito clara para a gente em Atos, no capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, quando diz: vós sois minhas testemunhas. Vós sois minhas testemunhas. A gente aprende o quê? Que a igreja tem uma missão também. A missão não é da igreja, mas ela se envolve com a missão. Então veja, se no Antigo Testamento o movimento era centrípeto, Israel, e as nações indo até Israel, no Novo Testamento nós temos uma mudança de paradigma, nós temos uma mudança de movimento. O povo agora de Deus não espera que as nações pudessem ir até eles, mas o povo de Deus vai, movimento centrífugo, do centro para os polos, muda o movimento no Novo Testamento. Então a gente não espera mais que as pessoas venham até nós, entendeu? Se você quer pregar o evangelho, se você quer aprender a compartilhar o evangelho, você não tem que esperar as pessoas virem até você. Você vai até elas. Intencionalmente. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Mas a pergunta é: onde é que inicia essa mudança de estratégia no Novo Testamento? Pastor, onde é que começa essa mudança de movimento missionário do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Jesus. O primeiro movimento no Novo Testamento de missão é a encarnação de Jesus. Jesus se encarna, ele nasce, ele toma a forma de homem, ele toca o solo humano, ele conhece pessoalmente o coração humano, e ele evidencia para nós os homens a imagem perfeita de Deus diante dos nossos olhos, inaugurando a vinda do reino, não por completo, mas o reino já está aqui. Nesse sentido, não apenas Israel, a nação de Israel deveria se comprometer com a missão. Não apenas a igreja no Novo Testamento se comprometeu com a missão, mas o próprio Jesus tinha uma missão. E Jesus tinha convicção do seu envio. Jesus tinha convicção do que ele deveria fazer. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo.
Em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo. Jesus sabia o que ele tinha que fazer. Jesus tinha uma missão, ele cumpriu com a sua missão. E o modo como Jesus cumpriu a sua missão foi de modo maravilhoso. Ele curou leprosos, cegos, ele falou com pessoas. Mas um ponto chama a nossa atenção nessa noite. Um ponto chama a nossa atenção. Sabe qual é? O texto que nós acabamos de ler, que nós lemos em João, no capítulo 4, de 39 a 42. Esse texto chama a nossa atenção. Porque nós estamos vendo nesse texto Jesus abrindo a mensagem da salvação para fora dos judeus. E ele mesmo alcançando os samaritanos. Nós sabemos que judeus e samaritanos, eles não se davam. E aí sabe o que é que Jesus começa a fazer aqui? Jesus passa por cima de qualquer tipo de preconceito. E ele anuncia o Evangelho. Ele compartilha o Evangelho com aqueles que os próprios judeus diziam: esses não merecem. João capítulo 4, de 39 a 42. Essa história vai servir para nós de modelo, para que nós nessa noite possamos ser convencidos da importância em se compartilhar o Evangelho com as pessoas que nos cercam. Eu fiz questão de dar um panorama para mostrar para nós que a base missionária do compartilhar da igreja é muito forte. Ela não começa agora. Ela vem lá do Antigo Testamento. Se nós somos povo de Deus, nós temos que compartilhar o Evangelho. Por que nós temos? Vamos prestar atenção nessa história. Então deixa a sua Bíblia aberta em João, no capítulo 4, de 39 a 42, que nós vamos meditar nesses versículos que se seguem. Olha como ele começa o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Bom, nós não sabemos qual cidade é, mas muitos creram. Portanto, qual é a primeira conclusão que a gente tem? É que houve conversões. E isso é importante para a gente começar. Isso é importante para a gente iniciar a nossa conversa. Porque conversão aqui está intimamente relacionado com compartilhar a fé. Conversão aqui está intimamente relacionada a compartilhar o Evangelho. Entenda uma coisa: as pessoas só serão convencidas do pecado e do juízo. As pessoas hoje, elas vão ter as rotas das suas vidas alteradas da morte para a vida, se alguém compartilhar o Evangelho. À medida em que a igreja avança, à medida em que a igreja vai e compartilha o Evangelho. Onde o Evangelho é pregado, sempre haverá algum tipo de alteração no coração humano. Ainda que você olhe e diz assim: mas eu estou pregando para a pessoa, mas não está acontecendo absolutamente nada. Acontece. Onde o Evangelho é pregado, sempre tem alteração. Ainda que essa alteração não seja aparente, mas tem alteração. Quer que eu te dê um exemplo bíblico? Te dou. A parábola do semeador. O que ensina para nós a parábola do semeador? Existem 4 tipos de solos na parábola: a beira do caminho, o solo rochoso, o solo espinhoso e a boa terra. E eu me lembro que no ano 2000, me preparando para a primeira prova do seminário, a primeira que eu fiz, né? Que eu fiquei por um ponto. Vamos deixar esse trauma para lá, não quero falar disso não. Já me formei, já fui ordenado, já estou pastoreando, glória a Deus, né? Segue o jogo. Então, olha só, em 2000, eu tive que estudar um sermão para a prova. Um sermão maravilhoso. O sermão da 60ª
de Padre Antônio Vieira. Se você não leu esse sermão, leia. Os dois seminaristas, eles são de casa, pode ler. E a exposição do Padre Antônio Vieira, pregado em Lisboa no ano de 1655, ele expõe a parábola do semeador. Ele diz: onde a semente caiu, ela nasceu, porque ela tem poder para nascer. Se você olhar na parábola, você vai ver exatamente isso. Onde a semente caiu, ela nasceu. Ela não deu fruto, em alguns, mas ela nasceu. Ela caiu na beira do caminho, mas ela nasceu. Ela caiu no solo rochoso, mas ela nasceu. Ela caiu no solo espinhoso, ela nasceu. Ela caiu na boa terra, nasceu e deu fruto. Porque onde o evangelho é pregado, sempre se tem mudança, sempre tem alteração. E aí, na história em João, os samaritanos se convertem. Mas como é que isso aconteceu? Como é que foi a conversão desses homens? Versículo 39 diz: em virtude do testemunho da mulher. Jesus chegou até aqueles homens porque alguém abriu a porta. A mulher abriu a porta, porque em virtude do testemunho dela, os samaritanos conheceram de Jesus. Eu fico me perguntando, quantas são as vezes em que nós abrimos as portas para as pessoas conhecerem a Cristo? Se é que de fato abrimos. Quantas são as vezes em que nós batemos no peito e dizemos: eu sou cristão, mas se você bate no peito e se você diz que você é cristão, quantas são as vezes em que você é um instrumento de Deus para abrir a porta e que pessoas que estão do lado de fora venham a conhecer a Cristo, porque você abriu a porta? Eu tenho medo de dizer que muitos de nós, ao invés de abrirmos portas, fechamos portas. Por quê? Pela nossa indiferença, pela nossa insensibilidade. Fechamos porta por causa dos nossos medos, fechamos portas por causa da falta de testemunho, porque nós não falamos, porque nós não vivemos o que dizemos que vivemos aqui dentro. Não diga para mim que você compartilha o evangelho na igreja. Eu quero saber como é que Brasília está conhecendo o evangelho através da sua vida. Eu penso que ao invés de abrir portas, nós fechamos. Agora, uma pergunta aqui é muito importante para esse texto. A pergunta é: por que ela foi compartilhar sobre Jesus? Por quê? Por que essa mulher foi compartilhar sobre Jesus com os samaritanos? E a pergunta, e a resposta a essa pergunta, nós temos duas respostas. Duas respostas. A primeira, ela foi compartilhar porque Jesus disse tudo o que ela fazia na vida. Ela foi compartilhar porque Jesus disse para ela o modo como ela vivia. Olha o que diz o versículo 39. Em virtude do testemunho, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Ela chegou para os samaritanos e disse assim: olha, eu preciso dizer para vocês que eu encontrei aquele que é o Cristo, porque ele disse tudo quanto eu tenho feito. Ele disse a minha vida, ele falou tintim por tintim o modo como eu estou vivendo.
Mas não é só no versículo 39, se você voltar no capítulo 4, no versículos 16 a 18, olha o que ele diz. Capítulo 4, versículo 16 e 18. Versículo 15, disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: vai chamar o seu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isso que você disse é verdade. Ela falou: uau, estou diante de um profeta. Ele chama a atenção dela. É como se ele dissesse assim: quer beber da água que eu tenho para dar? Ela: quero. Então beba, vai chamar o seu marido, porque a água que eu tenho não é física, a água que eu tenho é da alma. Essa mulher foi confrontada pelo Evangelho, essa mulher foi confrontada por Jesus, e ela só descobriu quem de fato ela era nas palavras de Jesus, porque a palavra de Jesus refaz o nosso coração à medida que evidencia quem de fato nós somos. E sabe por que muitas das vezes nós deixamos de compartilhar o Evangelho com as pessoas? Sabe por que muitas das vezes nós não falamos do Evangelho para as pessoas? Porque se nós deixarmos de compartilhar o Evangelho, é porque nós nos esquecemos quem nós somos e o que nós ouvimos sobre Jesus, sobre quem nós somos. E sabe onde é que nós ouvimos sobre nós? A palavra. É ela que vai dizer para você quem de fato você é. É a luz dela. É ouvindo a voz do Pai falando ao seu coração que você vai descobrir quem você é. Mas ninguém será capaz de dizer poderosamente ao seu coração quem você é. Amém. E sabe o que a palavra diz? A palavra diz que apesar da nossa imoralidade, Deus nos chamou em Cristo e nos fez novas criaturas. Se nós pensarmos assim, nós teremos o ardor amoroso para conduzir pessoas até aquele que pode dizer algo de fato, aquele que pode dizer algo verdadeiro sobre quem nós somos nas nossas vidas. Nós só compartilhamos o Evangelho à medida que nós descobrimos quem nós somos e o que Cristo disse a nosso respeito. Por que eu estou falando Cristo? Porque Cristo é o profeta. Cristo é o profeta que fala ao nosso coração. Sem a palavra dele nós não vamos saber quem nós somos. A teologia diz que Jesus exerce 3 tipos de ofício: profeta, sacerdote e rei. E a teologia fala um pouquinho sobre como é que ele exerce sua função de profeta. E diz: revelando-nos a sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Pela palavra ele revela a vontade de Deus para a vida do homem, para a sua vida. Você quer saber o que Jesus quer da sua vida? Leia a palavra. Sem palavra não tem percepção. E sabe o que você vai fazer da sua vida? Você vai correr atrás desses profetas barbudos sem palavra, e que vão querer alimentar o seu coração à base de conta-gotas, com palavras que não são palavras dele. E sabe o que você faz? Você alimenta o seu coração com isso e morre, e sua fé definha, e você se torna aquele crente mimado que sempre precisa ter uma palavrinha de afirmação para continuar caminhando na fé. E aí você encontra depois um outro pastor barbudo que diz assim para você: quer seguir ao Senhor? Pois é, ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Você quer servir a Cristo? Então prepare-se para sofrer, prepare-se para a tribulação, porque muitas coisas vão vir na sua vida. Agora entenda uma coisa, maior é aquele que está em você do que está no mundo. E aquele que permanecer fiel receberá dele a coroa da vida. Quem diz isso para nós
não são pastores como eu, é palavra de Deus. É mais poderoso do que qualquer sessão de psicologia, entendeu? Terapia de psicologia. Não que eu tenha, não estou jogando a psicologia no chão de modo algum. Eu estou dizendo que o Evangelho evidencia quem nós somos de fato na nossa alma e no nosso coração. Quer água? Chama o seu marido. Mas tem uma segunda resposta. Por que ela foi compartilhar com aqueles homens a respeito de Jesus? E a segunda resposta é porque ela se sentiu livre para fazer. Ela se sentiu livre para compartilhar. Olha só, eu quero que você leia comigo o versículo 28. João capítulo 4, versículo 28. Diz assim: quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Sabe o que é que nós temos nesse texto? Ninguém chegou para essa mulher e disse assim para ela: olha, você precisa agora compartilhar do Evangelho, tá? Ninguém chegou para ela e disse assim, Jesus não chegou para ela e disse assim: bom, agora que você entendeu, eu vou colocar você agora num grupo com os discípulos e você vai fazer 6 meses de aprendendo a pregar o Evangelho. Depois que você fizer esses 6 meses, nós vamos fazer uma provinha com você. Você passar, aí você vai para uma outra sala, a sala de leigos pregadores. Ou então, Jesus não chegou para essa mulher e disse assim: bom, agora é o seguinte, vai ter uma conferência de missões, uma conferência evangelística, eu quero mandar você para lá em Jerusalém, vai ver um rapaz bacana, um cara bom, pastor, um profeta internacionalmente conhecido, e vai falar sobre como pregar o Evangelho. Quero te mandar para lá, você vai passar 1 semana aprendendo, e depois de lá você volta, me presta o relatório e prega. É isso que a gente faz. As pessoas chegam para a gente e dizem assim: pastor, como é que eu prego o Evangelho? Aí eu disse: pregando. Mas pastor, eu não fiz curso de teologia. E? Eu não posso pregar, eu não conheço a Bíblia. Então tá, então primeiro ponto, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Segundo ponto, fale daquilo que você está lendo e orando. Simples. Ai pastor, mas eu não tenho jeito. Jeito? Não, jeito você não tem mesmo. Sabe o que é que você tem? De duas, uma. Ou você tem uma preguiça lascada e falta de vergonha na cara, ou você tem poder do Espírito Santo para te ajudar a pregar. Não tem outra opção. Diz o texto: ela deixou o cântaro e saiu. Jesus não chegou para ela e disse assim: vai lá e fala. Ela simplesmente saiu e fez. E sabe por quê? Porque quem é tocado pela palavra de Jesus, não precisa ser coagido para pregar o Evangelho. Quem foi tocado pelo Evangelho e vive o Evangelho naturalmente e intencionalmente, fala do Evangelho. O pastor, os líderes, o pastor, os presbíteros não precisam chegar para essa pessoa e dizer assim: ei, prega o Evangelho, viu? Vamos fazer um trabalho evangelístico? Prega o Evangelho lá no seu trabalho, depois você me conta. Não! Porque quem foi tocado pela palavra de Jesus e descobriu quem de fato é, a primeira coisa que se faz é compartilhar do Evangelho com qualquer pessoa que vive.
Quem foi tocado pelo Evangelho, naturalmente e intencionalmente, difunde o Evangelho. É uma dinâmica. Ao mesmo tempo que é natural, é intencional. E por quê? É natural porque faz parte do povo de Deus. Lembra que eu falei no início da minha palavra? Povo de Israel. Jesus, a igreja, faz parte do DNA do cristão. Faz parte do DNA do cristão compartilhar o Evangelho. É o que muita gente hoje chama de igreja missional. Virou um modelo, né? Igreja missional. Igreja missional. O que é uma igreja missional? É porque antes as igrejas diziam assim, vamos fazer um trabalho evangelístico. Não, essa não é uma igreja missional. Porque a igreja missional não precisa fazer trabalhos para pregar o Evangelho. A igreja missional vive um movimento. É o que Tim Keller fala. É um movimento. E eu concordo com ele. E alguém essa semana fez uma pergunta difícil para mim. Essa pessoa disse para mim, pastor, a sua igreja é uma igreja missional? Eu dei uma coçada na barba e disse, não sei. Eu acho que tem gente missional na igreja, mas eu não posso dizer que a minha igreja é uma igreja missional. Eu posso dizer que a minha igreja é uma igreja missional a partir do momento que todos vivem esse movimento de difundir o Evangelho enquanto vai ao mercado, de difundir o Evangelho enquanto está com o chefe, de difundir o Evangelho enquanto está almoçando, de difundir o Evangelho enquanto está no churrasco com a família, convidando o pastor, é claro. Todas essas coisas, isso é uma igreja missional, isso é um movimento. E é um movimento natural, porque faz parte do povo de Deus, mas é também um movimento intencional, porque nós temos uma missão. E aí, eu preciso dizer para você, é muito mais do que programa, entendeu? Não se ofenda agora. É muito mais do que você reunir meia dúzia de pessoas da igreja e dizer assim, vamos ali nas 6, nas 7, entregar panfleto. É muito mais do que isso. Pastor, eu estou com um projeto de evangelização. Qual é o seu projeto de evangelização? O meu projeto de evangelização é a gente sair pregando o evangelho nas ruas. Aí eu pergunto assim, então a primeira pergunta do seu projeto, você estuda? Estudo. Já pregou o evangelho para os seus amigos de escola? Não. Está reprovado. Não vou nem levar para o conselho. Não vou nem dar trabalho para meus irmãos. Está reprovado logo de cara. É intencional porque nós temos uma missão, é mais do que programa, é vida orgânica da igreja. Você respira? Está vivo? Esse é o cristão. O cristão prega o evangelho onde quer que ele esteja. É como o peixe nadar, é como a gente respirar. É o crente que prega, é o crente genuíno, é o crente que vive isso. Pai, tem misericórdia de nós. Faz um movimento no nosso meio de evidenciarmos o Evangelho naturalmente, de modo intencional. Faz isso em nós, em nome de Jesus. Amém. Mas o versículo 40 mostra para nós que os samaritanos não aguentaram apenas o testemunho da mulher. Os samaritanos não aguentaram apenas o testemunho da mulher. Quando os samaritanos falaram, quando essa mulher falou com os samaritanos, eles disseram assim, não, a gente não pode ficar apenas com o que você disse, a gente tem que ir lá e ver. Já pensou num negócio desse? Essa mulher fala, e todos aqueles que ouvem ela,
Dizem assim: o que você está dizendo para nós é maravilhoso, nós vamos lá. E aí eu fico pensando uma outra coisa. O quanto que o nosso compartilhar conduziu pessoas até Cristo. O quanto que o nosso compartilhar conduziu pessoas até Cristo, por ter gerado interesse no coração das pessoas. Eu fico me perguntando, o testemunho que nós damos gera interesse? Sabe esse negócio das pessoas olharem para a sua vida e dizer assim: eu não entendo por que essa pessoa vive assim, ela está passando por dificuldade, ela está sofrendo, e ela me fala de alegria em Deus. Não encaixa. O quanto que o nosso testemunho atrai as pessoas. E eu fico me perguntando também, por que as pessoas então não se tornam cristãs por conta do nosso testemunho? É porque nós não damos testemunho? É porque nós não atraímos? Ou é porque nós repelimos as pessoas? Não, sim, porque as pessoas têm que chegar aqui na igreja e elas têm que ter o nosso estilo. Porque as pessoas não podem ser diferentes de nós. Não, porque se a pessoa é um pouco mais calada e você já é um pouco mais extrovertido, o seu parâmetro de cristandade é você. Não, eu sou extrovertido, eu sou. Ele não é bacana. Como é que é? O seu parâmetro não é perfil. O seu parâmetro é a cruz de Cristo. E a mensagem dela, o que faz na nossa vida. Você compartilha o Evangelho? Ok. A minha pergunta é: as pessoas são atraídas pelo seu modo de viver? As pessoas querem saber mais de Deus pelo jeito que você vive? As pessoas ficam se perguntando, depois mandam mensagem para você pelo WhatsApp, dizendo assim: cara, me fala uma coisa, eu não estou entendendo isso, por que você vive assim? Missional. Só vai ser missional se você falar, né? Porque você pode dizer: eu vivo assim, porque... deixa pra lá. O nosso testemunho gera interesse ou repele? E aí, quando nós chegamos ainda no versículo 40, diz que Jesus ficou 2 dias com aqueles homens. Pense nessa cena. Um judeu ensinando por 2 dias os samaritanos. E essa atitude de Jesus, com essa atitude de Jesus, nós aprendemos sobre o verdadeiro sentido do compartilhar. Essa atitude de Jesus em ficar 2 dias com os samaritanos e pregar para eles, ensinar para eles, nós aprendemos o verdadeiro significado de compartilhar. Sabe qual é o verdadeiro significado de compartilhar? É gerar. Gerar. Compartilhar é sinônimo de gerar, como se a mãe estivesse gerando o seu filho. Paulo chama esse processo lá em Gálatas 4,19 de dores de parto. Paulo está dizendo assim: eu sinto as dores de parto até ver Cristo sendo formado em vocês. Você compartilha? Porque se você compartilha apenas falando, chegando na pessoa e diz assim: não, porque Jesus morreu por você, Jesus é o Senhor de tudo, e se você não receber isso, sinto muito, mas você vai para o inferno, Deus te abençoe. Meio pregação de Jonas lá em Nínive, 7 palavras. Deus está muito bravo com vocês, vocês estão enrolados com Deus, vocês vão se perder, Deus vai destruir tudo aqui. Eu fico pensando, isso é compartilhar?
Porque segundo Jesus, em ficar 2 dias com esses samaritanos, e segundo o texto de Paulo em 4,19, em Gálatas, é sentir dor de parto até ver Cristo sendo gerado. É você sofrer em favor de alguém, é você se envolver, é você sentar, é você ficar, é você separar tempo, é você ouvir e ensinar. Isso é compartilhar. Portanto, compartilhar é muito mais do que você falar e ir embora. É muito mais do que você falar o evangelho e depois ir embora. É você falar e dizer assim: meu celular está aqui, você pode me ligar a hora que você quiser, eu te atendo, eu te recebo em casa, se não tem lugar para dormir, pode dormir em casa, e estamos juntos, eu estou com você, eu vou gerar você. Quantos você gerou? Ou quantos vocês têm gerado? Essa é uma pergunta boa para a gente. Para a gente descobrir se nós somos missionais. Pronto. Somos uma igreja missional? Outra pergunta então para responder essa. Quantas pessoas nós estamos gerando? Até ver Cristo sendo formado nelas. Dor de parto. Bom, eu não sei o que é isso, mas eu posso imaginar que é difícil, que é dolorido. Quanto que eu tenho sofrido para ver Cristo sendo formado e gerado nas outras pessoas. Não diga para mim que você compartilha se não for assim. Porque você não compartilha, você faz um desencargo de consciência. Compartilhar o evangelho é gerar filhos, até ver Cristo sendo formado e gerado neles. Eu tenho pessoas que me geraram, e eu acho que foi uma gestação bem enjoativa. Gilmara, Vera, Pastor Pedro me geraram. E eu acho que eu era aquele filho que fazia um rebuliço na barriga lá deles. E eles, ai meu Deus, esse menino está difícil, quando é que vai sair, né? Quando nós chegamos no versículo 41, nós temos aqui a seguinte expressão: muitos outros crerão por causa da sua palavra. Muitos outros creram. E o que isso mostra para nós? Que houve um número de pessoas que se converteram e que cresceu o número. Cresceu o número de convertidos. Houve espontaneidade no crescimento. Opa, crescimento de igreja. Esse é um assunto bom para a gente falar, né? Porque a nossa igreja tem que crescer. Vamos crescer. Houve espontaneidade no crescimento. É igual o fazendeiro. O fazendeiro, ele não se surpreende quando ele planta milho e depois ele colhe milho. É natural, é espontâneo. Agora tem gente na igreja que quando vê a igreja crescer diz assim: nossa, a igreja está crescendo. Está crescendo mesmo. Pastor, quantos números de membros nós temos hoje? E quanto que nós tínhamos há 3, 4 anos atrás? Pastor, a igreja está crescendo. Não. Espontâneo. É algo que cresce com naturalidade, sem ser planejado. O crescimento da igreja não pode surpreender a gente. Você não pode ficar surpreendido se a igreja cresce. Agora, a gente não pode deixar que o crescimento da igreja nos engane. O crescimento numérico da igreja, ele deve ser visto com cuidado. Porque ele pode ser resultado do engajamento missionário das pessoas. Ele pode, sim, as pessoas estão pregando o evangelho, as pessoas estão se envolvendo, a igreja está crescendo, é um movimento natural, orgânico e intencional da igreja, glória a Deus, mas o crescimento da igreja precisa ser visto com cautela, e tem alguns equívocos quanto ao crescimento da igreja. Deixa eu citar alguns. Primeiro equívoco, é as pessoas dizerem assim: o crescimento espontâneo da igreja é fácil. Fácil.
Eu tinha acabado de ser licenciado. Minha mãe tinha falecido há 4, 5 meses. Eu tive que assumir a igreja em Araras, uma igreja muito pequenininha, que no primeiro culto tinha 28 pessoas. No primeiro final de semana, no sábado, quem estava pregando em Araras era o reverendo Hernandes Dias Lopes. Esses homens, eles nem sabem o tanto de bem que eles fazem para a gente, né? Um dia, se eu tiver a oportunidade, eu, peixinho pequeno, falar com um tubarão daquele, eu vou dizer para ele, né? Pastor, deixa eu dar um testemunho. Quando ele terminou de pregar, eu falei assim, eu preciso falar com esse homem, porque eu não tenho a mínima condição de pastorear ninguém, eu estou em luto, eu preciso ser pastoreado, eu não dou conta, não quero. Mas eu engoli, né? Engoli seco. Falei, não, vamos. Muita gente me gerou, muita coisa aconteceu para eu chegar até ali. Eu não podia voltar, eu tinha que engolir. Quando acabou o culto, todo mundo foi falar com ele. Eu fiquei lá assim, de olho, né? Vou falar com esse homem. Quando deu a brecha, ele ficou sentado, ele sentou. Mas, coitado, ele sentou, eu cheguei. Ô reverendo, tudo bem? Me apresentar, eu sou um licenciado, eu tenho só uma pergunta para fazer para o senhor. Minha pergunta é, fale alguma coisa para mim, eu que estou começando o ministério. Por favor, me fale alguma coisa. Ele levantou de novo. Ele estava sentado, ele levantou, botou a mão no meu ombro e disse assim, filho, não se venda para lotar os bancos da sua igreja. Pregue o evangelho e não se venda. Amém. E eu tento fazer isso todos os domingos. Não me vender. E não vou me vender. Porque eu acredito que o que atrai pessoas não são palavras que afagam a alma. O que atrai pessoas é o evangelho de Jesus. Crescimento espontâneo não é fácil, porque a obra é de Jesus, mas nós temos muitas tribulações nessa obra. Nós temos que trabalhar duro. Segundo equívoco sobre o crescimento de igreja. Crescimento espontâneo de igreja significa grandioso. Tem gente que pensa assim, o crescimento da igreja tem que ser sempre grande. Agora, já parou para pensar que Deus não quer que a igreja cresça do jeito que você está pensando? Deus não quer que a igreja cresça muito. Deus quer que ela cresça, mas não do jeito que você está pensando. Então, crescimento de igreja não significa crescimento grandioso. Ela vai crescer, mas não necessariamente não precisa ser um crescimento grandioso. Terceiro equívoco: crescimento espontâneo da igreja não significa que vai ser para sempre. Não, porque tem gente que diz assim, não, a gente está pregando evangelho, então a igreja tem que crescer sempre, a igreja tem que crescer mais. E quem disse que o crescimento da igreja tem que ser sempre? Quem foi que disse isso para você? Isso é um equívoco. Há crescimento onde o evangelho é pregado. Porque as pessoas hoje, elas estão procurando um lugar onde elas possam ouvir as respostas das perguntas que elas estão fazendo, e gente que leva a palavra de Deus a sério. Elas não estão querendo mais igrejas que ficam promovendo apenas a prosperidade da vida delas. As pessoas estão querendo um evangelho, e eu oro a Deus para que essas pessoas descubram o evangelho aqui, para que essa igreja seja referência no compartilhar o evangelho. E eu não estou falando apenas da minha boca, eu estou falando da sua. Quero concluir. Israel tinha uma missão.
Jesus tinha uma missão. A igreja no Novo Testamento tinha uma missão. E a missão continua hoje. Você tem uma missão. O seu compartilhar deve gerar vidas, gerar filhos. Para quem não conhece, eu li um livro muito fininho, em meados de agosto ou em setembro de 1999. O livro chama-se George Miller, o homem que ousou confiar nas promessas de Deus. O livro era do pastor Pedro, nunca mais vou devolver. O livro tem cerca de 80 páginas, 70 páginas. Eu parei na metade e nunca terminei esse livro. Porque quando eu chego sempre na mesma parte, eu choro e não dou conta de ler. George Miller gerou filhos, compartilhou o Evangelho, criando orfanatos para crianças moradoras de rua. E ele chamava essas crianças para viver debaixo do seu cuidado nos seus orfanatos. Quem sustentava o George Miller? Deus. Porque diz a bibliografia dele que ele não pedia nada para ninguém. Para ninguém. Eu quero gerar filhos, compartilhando o Evangelho. E você vai sair daqui hoje com uma missão. A missão de gerar filhos. Com quem você trabalha, com quem você vive. Compartilhar não é apenas falar. Compartilhar é suar e gerar filhos. Eu oro para que essa igreja aprenda a compartilhar o Evangelho nesse modelo, para a honra e para a glória do Senhor.